Em primeiro lugar, eu queria agradecer, Carmen, e parabenizar essa ação que você está aí coordenando. A gente precisa de espaços. Dentro da ciência política, tem muita discussão sobre vários outros assuntos, mas as políticas públicas, apesar de ter uma quantidade de pesquisador considerável dentro, é como se a gente precisasse discutir só as instituições e não as saídas delas. Né? As políticas públicas têm menos espaço no debate, efetivamente. Então, eu queria agradecer esse convite. É um prazer conhecer os colegas, conhecer o professor Luiz Távora, o Zé Anjo, que a gente trabalha aí o dia inteiro, né? Como são 15 minutos, eu pensei uma fala em que, eu não posso pressupor que todas as pessoas conheçam a estrutura da assistência social, o que de fato é assistência social, eu vou falar, vou fazer minha fala em 3 ou 4 etapas. Vou falar muito brevemente sobre o que é assistência social no Brasil após a Constituição de 88, falar o quanto que ela se expandiu muito brevemente, entender que a gente já estava vivendo um período crítico dentro da emenda do teto com o governo Temer. Então, quando a pandemia chega, ela já chega num ambiente deteriorado, né, numa construção institucional que já começa a andar para trás, efetivamente. E aí, o que a gente está vendo hoje é a necessidade de ter essa estrutura numa situação como essa. Então, basicamente, são esses passos. Né, vocês são da área de saúde, eu vou esse tempinho falando assim, a assistência social não era entendida, não era vista institucionalmente como uma política pública da Constituição, que a Carta avisa, olha, a partir de agora a assistência social é reconhecida como política pública. Ela demora um pouco ainda, só em 93 que ela vai ser regulamentada através da Lei Orgânica de Assistência Social, mas nos primeiros governos ela ainda tropeça com uma política menor. Ainda hoje tem muita dificuldade de se legitimar efetivamente. Teve alguns passos, pelo menos uns 4 passos extremamente importantes, que é a montagem do cadastro único, que é uma espécie de censo das pessoas mais pobres. Até aquele momento, não existia uma forma de chegar, de saber quantos, de saber onde estavam as pessoas mais vulneráveis do país. Ele também começou 3 programas de transferência de renda no nível nacional, apesar de a gente já ter nos níveis subnacionais, e implementou uma determinação constitucional, que é o benefício de prestação continuada, que é um direito de pessoas com deficiência e idosos em situação de extrema vulnerabilidade, do recebimento de um salário mínimo. Então, o governo dele teve essas 3 coisas muito importantes. Mas, de qualquer forma, como comunidade solidária, que era o carro-chefe dele, avisava que a assistência social era alguma coisa para ser feita na sociedade civil, não dentro do Estado, efetivamente. Essa mudança de estrutura, que de fato é uma política estruturada, vem a partir dos governos de esquerda, quando se monta uma estrutura institucional diferente do que tinha até então. E aí em 2004 tem a Política Nacional de Assistência Social, que muda a estrutura da política, tem o Bolsa Família, que é o grande carro-chefe, mas em 2005 vem um sistema único de assistência social, nos mesmos moldes que tem o SUS. Né? Então, a política de assistência social começa a ser estruturada a partir de um sistema único, que tem as instâncias de pactuação, a CIT, a CIB, iguais aos da saúde, e tem também os conselhos. Então, funciona basicamente com a mesma estrutura. E a partir dali, o SUAS agrega fortemente a ideia da transferência de renda, mas também serviços, porque a pobreza tem dimensões que para você cuidar, você precisa de serviços sendo entregues. Isso é importante a gente entender que tem uma série aí de construções
até que se chega numa estrutura onde a gente tem centros de referência em todos os municípios, né? Tem mais de 8 mil, quase 9 mil CRAS de referência em assistência social e CREAS, que são os mais especializados. Por que é importante eu falar isso tudo? Para a gente entender que estava sendo construída no Brasil nos últimos anos toda uma estrutura para cuidar das pessoas mais vulneráveis. Estrutura com transferências de renda e com serviços. No entanto, quando tem o impeachment da Dilma e entra o governo Temer, vem a emenda constitucional do teto, tanto a assistência, que sempre foi a prima pobre, começa a ser sucateada fortemente. Então, tem todo um movimento silencioso que já seria forte com os ajustes fiscais, com a crise fiscal desde 2015. O que a gente viu no Ministério, hoje chamado Ministério da Cidadania, os discricionários. Então, o BPC, por exemplo, o benefício de prestação continuada, como ele direito constitucional, ele não pode ser emitido. Então, o que acontece? Os outros serviços começam a cair em função da obrigatoriedade de determinados serviços. E o que vai, né, no caso, benefício. E o que vai caindo efetivamente são os serviços. Então, o que a gente vê nos últimos anos é uma morte lenta da política, com o fechamento desses centros de referência, ou então com os municípios diminuindo, no lugar que tinha 4 funcionários, passa a ter apenas um, o técnico ou o gestor. Então, a gente começou a ver essa diminuição da assistência social, que ainda não está completamente mapeada o tamanho dessa diminuição efetivamente. É nesse cenário, né, eu estou falando isso tudo porque é nesse cenário que vem uma pandemia trazendo à tona a necessidade de proteção mais vulneráveis. E aí é quase irônico pensar que é um governo como esse que a gente está tendo hoje, que vem implantar uma renda universal básica. Né? Então, o auxílio emergencial, como é chamado, que começou a funcionar a partir de abril, a gente tem um fluxo de dinheiro sendo entregue a determinados segmentos. E o que ele é? Ele é basicamente transferência de renda. Transferência de renda num cálculo que o Ministério está colocando, que liberou 98 bilhões de reais para essas transferências. Quem que pode receber isso? Os beneficiários do Bolsa Família, as famílias já cadastradas nesse cadastro único que foi sendo incrementado no tempo, é um cadastro importantíssimo, como nenhum lugar tem, os microempreendedores individuais, os contribuintes individuais do INSS, que estejam em extrema vulnerabilidade. Qual que é o perfil para estar no cadastro único? São as famílias com meio salário mínimo per capita, que é R$ 522 por pessoa, o que dá aí cerca de R$ 17 para uma pessoa viver por dia, considerando todas as suas necessidades, ou até 3 salários mínimos, que é alguma coisa em torno de 3.100 e poucos reais. Essa é a renda que sempre foi visada para a família ser incluída no cadastro único. A ideia inicial é que esse benefício seja pago por 3 meses, mas já há discussão dele poder ser prorrogado. E o valor, como todo mundo já sabe, é de R$ 600 as pessoas por família. O cálculo do BPC numa determinada família não entraria no cálculo dessa renda familiar per capita. E uma mãe solteira, né, como única responsável do domicílio com crianças, ela também receberia R$ 1.200, independente de crianças, mas ela só por ser a única responsável, ela já vai receber R$ 1.200. E os beneficiários do Bolsa Família e do cadastro não precisavam fazer aquele cadastro na Caixa Econômica. Eles já tinham sido identificados pelo sistema.
né? Então, uma coisa interessante é a identificação de todos os segmentos vulneráveis da nossa sociedade, né? Pela primeira vez, a gente tem, de fato, agora o rol completo. Na hora que você chega numa situação de isolamento social, você passa a entender a necessidade do só como se eu trabalhar hoje, e entender que isso é uma parte enorme da população que vive nessa situação, a gente entende a necessidade de transferência de renda. Então, eu não estou controlando direito o tempo, Carmen. Na hora que você puder, você me fala quanto tempo a mais que eu tenho. Falta 5 minutos ainda. Ótimo. Então, dentro desse cenário, é muito interessante porque tem diversos pontos para serem discutidos. Tem, primeiro, a importância de ter um cadastro único, mesmo que ele tenha sido sucateado nos últimos anos. Nós estamos falando de um cadastro com mais de 25 milhões de pessoas, de famílias, com quase 100 milhões de pessoas. Ou seja, a possibilidade de eu identificar e saber o nível de vulnerabilidade, e ele tem, por regra da lei, que ser renovado. Como que é a palavra? Quando você vai lá e me fugiu a palavra, quando você tem que rever os dados, atualizado, de 2 em 2 anos. Então, se a assistência está funcionando efetivamente nos municípios, esse cadastro tem que ser atualizado de 2 em 2 anos no máximo. A segunda coisa é a importância de ter um banco como a Caixa Econômica Federal. Não teria possibilidade, poucos países no mundo têm um banco tão descentralizado. Nos 5.570 municípios, se não houver uma agência, tem uma lotérica. Então, é por isso que houve no início do isolamento social uma discussão se fecha a lotérica, se não fecha a lotérica. Porque em municípios muito pequenos, a forma de acessar o banco é a caixa lotérica. A forma de acessar são as casas lotéricas, não a caixa lotérica, as casas lotéricas. Então, ter um banco como esse é muito importante numa hora dessa, né? Numa hora que a gente está vendo a bancarização de boa parte da população da sociedade. No entanto, todo esse movimento está sendo a revelia do SUAS, ou seja, não está fortalecendo o SUAS, está passando. Não existe nenhuma menção do SUAS nos jornais. Você vê falar sobre o auxílio emergencial, mas nenhuma menção do SUAS, ou seja, seria uma hora de fortalecer, assim como agora é um primeiro momento onde as pessoas passam a entender que o SUS é extremamente importante, que temos que fortalecê-lo. Não tem nenhuma menção sobre o SUAS. Então, de alguma forma, o auxílio emergencial vem desconsiderando a existência, inclusive, de auxílios eventuais. Dentro do SUAS já existe a ideia de auxílios eventuais, que são aqueles auxílios temporários e suplementares para situações de extrema emergência, de calamidade pública, se tiver um enchente, se tiver uma catástrofe qualquer num determinado município, ou mesmo se uma família tiver uma morte ou um nascimento que vulnerabiliza e que eles não tenham condição de resolver, são os auxílios emergenciais, os auxílios eventuais que cobrem esse tipo de problema. Não tem, assim como não tem citação nenhuma do SUS, também não tem citação nenhuma do Centro de Referência de Assistência Social, que deveriam ser os lugares onde essas pessoas vulneráveis estivessem procurando para auxiliar a receber esse auxílio emergência. Mas tem uma coisa muito positiva no auxílio emergencial. Pela primeira vez, não teve um julgamento moral da pobreza. Não ficou discutindo se vai dar dinheiro ou cesta básica. Era necessário demais ser rápido, porque as pessoas estão passando fome, mas isso é um avanço. Há 30 anos atrás, estaria sendo uma discussão se vai mandar a cesta básica, se vai comprar o leite, se vai comprar o leite em pó para doar. Então, a gente conseguiu, em função da gravidade da situação, dar esse passo, né, e entender que a gente não tem que julgar, a gente tem que transferir a renda, porque esse é o ponto maior da vulnerabilidade. No entanto, a gente, apesar de ter o cadastro único, a classe média entendeu que tem uma fake news, que todo mundo tem acesso à internet. Não, todo mundo não tem acesso à internet. Não é todo mundo que tem um iPhone, não é que todo mundo tem um smartphone.
Então, teve essa dificuldade de vencer, né? As grandes filas na Caixa não foram para receber, foram para se cadastrar. Então, a gente tem um indicador da vulnerabilidade social dessa camada populacional, né? Então, é alguma coisa importante. E os últimos dados do dia 11 mostraram que nesse mês, assim, em maio, no primeiro dia útil já teve 1.100.000 saques nesses benefícios. No dia seguinte teve outro 1 milhão, depois outro 1.900.000, e aí foi caindo até o 8º dia com 400.000 saques. Não saque do conjunto todo, né, mas variando. O fato é que, de fato, a gente conseguiu entregar uma quantidade de benefícios absurda, né? Assim, chegar a uma quantidade de benefícios maior do que um país como a Espanha, por exemplo, né? Esse é um feito da assistência social. A única tristeza é que ele não está sendo avisado que é de assistência social, né? Assim, é como se essa ação num vácuo institucional, ou seja, matando o que tem por trás. Eu acho que deu os 15 minutos, né? Muito obrigada. Obrigada, Natália. Precisam de 16 minutos, né? Então, a gente pode voltar ao debate de acordo com o tempo que a gente tiver no final, tá? Professor Luiz Stavro, por favor. Ok. Boa noite. Dá para me ouvir? Não, fica de novo no microfone. Oi, fiquei de novo. Alô, boa noite. Estamos me ouvindo, professor. Ouvindo? Ótimo. Vou começar. Primeiro, minha saudação. A professora Natália Guimarães, foi uma fala muito importante. Muito prazer estar aqui nessa mesa com você. Gostei muito do que você disse aí, muito, muito importantes. Professor Zé Ângelo também, professor Ângelo Machado, muito prazer estar aqui nessa mesa com você, viu? Você tem muito respeito aqui da doutora Carmen, fala muito bem. E quem sabe estamos juntos aí nós três em qualquer momento aí, em Minas Gerais ou aqui no Ceará, para a gente fazer trabalhos conjuntos. E doutora Carmen, vou chamar de doutora, é tão jovem, obrigado pelo convite. A ponte de nós foi feita por uma pessoa muito próxima a mim, uma professora, que também é muito próxima a você, uma grande pesquisadora. E aí, eu estou muito feliz essa pessoa ter me indicado para vir aqui. E eu vou tentar cumprir esses 15 minutos. Eu juntei 6 pontos, eu vou falar 6 pontos, e no final eu vou dizer 7 versos, 7 estrofes de literatura de cordel, que eu escrevi, estou escrevendo uma coleção, a História do Mundo em 100 estrofes de cordel, depois a Geografia do Mundo em 100 estrofes de cordel, e depois já lançada a Filosofia do Mundo em 100 estrofes de cordel. Já estão prontos, durante a quarentena, a Literatura do Mundo em 120 estrofes de cordel, a Pedagogia do Mundo em 120 estrofes de cordel, 110, e um livro que vai sair como folha de cordel e como livro, Epidemias e Pandemias do Mundo em 130 estrofes de cordel. Aí é desse livro que eu vou ler no final, para fazer um pouco de cultura nordestina e um pouco de humor. A literatura de cordel é uma literatura rimada, metrificada, e tem que ter sempre o cotidiano, mas tem que ter ironia e humor. Eu não sei como é que eu vou fazer humor numa tragédia dessa, mas tem que ter um pouco de esperança em tudo. Então, eu juntei 6 pontos e eu vou tentar cumprir com meus 15 minutos. Posso começar? Pode contar a partir, tá bem? Olha, primeira coisa sobre política educacional. A primeira questão que eu quero colocar é o déficit de vagas nas escolas. É a grande questão hoje. Na educação, nas creches, existe um número de 2 milhões de vagas, de carência de vagas. Tem 2 milhões de crianças fora das creches. Na pré-escola, no ensino fundamental e no ensino médio, tem 500 mil déficit de vagas para cada etapa dessa do ensino. 500 mil para a escola, 500 mil para o ensino fundamental e 500 mil para o ensino médio. E a educação de jovens e adultos, que são aqueles jovens que saíram da escola a partir da 9ª série, que foi morar em outra cidade, porque encheu o saco da escola, porque não consegue aprender, porque está cansado, porque não tem condições, porque tem que trabalhar,
porque teve que mudar de bairro por causa da violência, por uma série de razões, são 2 milhões de jovens na educação de jovens adultos precisando de vaga. Eu acho que esses números todos são muito, no tempo que está em moda, muito subnotificados. Os números são bem maiores do que esses, e vão aumentar. Esse é o primeiro problema de política educacional, como arranjar vaga para esses milhões de jovens e crianças. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é sobre financiamento. A coisa principal hoje da educação é o financiamento da educação. Então, a primeira coisa é dizer o seguinte: em 2019, a educação tinha no orçamento federal 222 bilhões de reais, pois foram cortados 19 bilhões para o orçamento de 2020. Então, como é que você pode melhorar se você diminui o recurso? Passou de 122 bilhões de reais em 2019 para 103 bilhões de reais em 2020. Então, não é possível reformar a educação, acolher esses jovens e crianças na escola com menos dinheiro. Na saúde foi menos. A saúde, o doutor Wesley fala disso, era 229 bilhões ano passado, perdeu 7 bilhões, foi para 122 bilhões de reais no orçamento federal. E no orçamento da educação, tem uma coisa importante: desses custos de 19 bilhões, 2 bilhões e 900 milhões foram em hospitais universitários, onde tem hospital, o nome está dizendo, mas tem ensino e pesquisa médica. Tirar quase 3 bilhões de reais de um ano para o outro. Então, a primeira questão é financiamento. Ainda no financiamento, o debate mais atual é o Fundeb. Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. É um fundo, é um balaio, uma cesta de impostos que se faz esse fundo e divide os municípios, principalmente estados e municípios mais pobres. E paga 65% desse fundo para pagar salário de professor e complementar o município que não pode pagar. Então, esse ano completa 10 anos, e terminou esse período, no dia 31 de dezembro. E a luta dos educadores é que a gente chegue a 40%, do governo federal contribui com 10%. E o governo federal, mais rico, contribui com 40%. Isso não é fácil, provavelmente não vamos chegar a 40%, mas há uma proposta do Senado na Câmara de 30% e uma de 40%. E para nós seria para o resto da vida. Mas há uma proposta de 10 anos e 11 anos. Tem que recomeçar. Então, a negociação é difícil para conseguir esse aumento do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e da participação do governo federal nesse fundo. E agora, com essa crise atual, os municípios quebraram de vez. Agora que não vão ter mais dinheiro para pagar professor, nós vamos já ver a situação dos professores dos municípios. E aí é preciso que o governo federal entre com mais recursos, realmente, no fundo. Agora que essa luta é mais importante. É luta para esse ano todo ainda. Para os próximos 10 anos. O segundo questão, eu quero falar sobre currículo. Currículo, numa palavra, para quem não é da educação, currículo é o que se ensina na escola. O que se ensina, como se ensina e para quem se ensina. Então, o currículo, eu vou dizer algumas questões que são muito graves no currículo da escola hoje. A primeira, o currículo da escola foi basicamente reduzido, saiu uma nova base nacional comum curricular, chamada BNCC. A BNCC agora ela é uma tragédia. Ela foi acolhida por escolas e professores. Eu comecei a pensar por que eles acolheram isso. Vou já dizer uma hipótese. Veja, o currículo da escola estava sendo reduzido, da escola pública, a 2 disciplinas, português e matemática. Para quê? Para responder às avaliações externas. Os professores estão estressados, pressionados, fazendo praticamente treinamento com criança, esquecem todas as áreas do conhecimento, física, química, ciências humanas, esportes, língua estrangeira, tudo para fazer, desculpe chamar treinamento, os não fazem isso, mas o sistema pede seja treinamento para a criança fazer essa SAEB, Prova Brasil, Provém Brasil, etc. SPAES, só tem uma que é internacional, que é o PISA, que exige ciências. Então, nesse momento, tem também ciências. Mas o Brasil não sai do lugar, toda a vida o Brasil está lá para trás, isso não está resolvendo nada, porque o problema do Brasil não é educação, é social. Você viu, a professora Natália falou as filas, é a questão conjuntural muito mais ampla. Então, veja, essa BNCC é uma gravíssima. Ela diz que só tem obrigatoriedade, isso é uma tragédia, mas os professores abraçaram a BNCC, que é português, matemática e inglês. As outras áreas de conhecimento, ela pede estudos
Ora, eu posso passar meia hora estudando geografia, física, e o resto estudo. Eu atendi a assim. Isso é uma tragédia. Tira as acontecimentos da escola. A escola privada nunca vai fazer isso. Mas a escola pública vai com o professor em português e matemática para fazer essa prova. É um problema muito sério. Aí eu pergunto, por que, que o professor aceitou isso? Isso a BNCC já foi aceita pelo professor pela escola pública, em geral. Todo mundo fazendo treinamento, se preparando. Por quê? Eu tenho uma resposta. Eu fiquei muito, muito triste nisso, eu já entendi. Porque a situação do professor estava tão desesperadora, sendo só treinamento em português e matemática, que o que viesse, o currículo que viesse, ele ia aceitar, para tentar mudar um pouco o que estava acontecendo. Por isso a BNCC tão trágica está se tornando tão popular. Porque quando você não tem para onde ir, qualquer pedaço de madeira serve de bote salva-vida. Esse é o segundo ponto. Então, e o grande problema das avaliações externas. A terceira coisa que eu quero falar, pessoal, é sobre o trabalho docente, que é uma questão da política educacional pública. Há 30 anos, e há mais de 20 anos com a nova LDB de 96, o professor agora não é mais amador, não pode mais ser coisa de tia, de tio. Nós somos amorosos, nós somos carinhosos, nós somos amantes da nossa profissão, nós queremos bem demais aos nossos alunos, às suas famílias, mas nós somos profissionais. Por isso, o que é a profissão docente? Um curso tem que ter formação de licenciatura, tem que ter formação continuada, tem que ter salário e carreira, com remuneração, tem que ter semana de descanso semanal, e temos que ter, quando a gente termina uma carreira, a gente pode se retirar com aposentadoria digna. Isso é que é carreira docente. Pois agora, pessoal, o grande problema do trabalho docente são dois. O primeiro é a burocratização do trabalho docente. O professor primário, eu sou aluno da universidade, vocês três podem confirmar, o professor primário vive de relatório. A professora primária é relatório cognitivo, relatório afetivo, relatório nutricional, relatório esportivo, e a professora vive assoberbada, fim de semana fazendo relatório. Nós, professores da universidade, sabemos o que é isso. Não precisa explicar. Hoje está fazendo um relatório, porque nós alunos têm 2 meses de bolsa. Aí eu fiz 8 coisas, porque a necessidade social do nosso bolsista precisa. Ponto final. Passava essa. E faça um relatório imenso para explicar esses 2 meses de bolsa, o dinheiro está aí. Bom, primeiro a burocratização do trabalho, com os relatórios. E o segundo, pessoal, a precarização do trabalho docente. O que é o trabalho precário? É o trabalho temporário sem nenhuma garantia. Eu vou dar 2 exemplos para vocês, da nossa pesquisa. Um exemplo, a professora que há 21 anos é professora temporária, é professora substituta na escola pública, numa cidade bem lá. Há 21 anos é professora temporária. Isso é mais do que precarização do trabalho. O segundo exemplo, que é mais novo. Professores são contratados durante os anos letivos. O professor é contratado de março a junho, depois que fecha o contrato, é contratado de novo de agosto a novembro. O professor trabalha 8 meses. Recebe 15 de dezembro. Ou seja, nós viramos boia fria, que para trabalhar 3 meses da coleta do café, 3 meses da coleta da cana, 3 meses no corte da cana, 3 meses na coleta da laranja. Então, quando tem aula, tem salário. Quando não tem aula, então, isso é uma coisa gravíssima, professores trabalhando com contrato de 8, 9 meses por ano. Isso é a chamada coisa gravíssima, precarização do trabalho docente. A precarização tem 3 problemas. Primeiro, a queda da massa salarial, porque todo mundo desempregado, trabalho precário, você vai trabalhar qualquer salário. Segundo, a perda de força política do trabalhador, que não pode lutar, porque o trabalho é precário, ou tem um desemprego. E a terceira coisa, o déficit de consciência. Quando você não tem um trabalho efetivo, um vínculo profissional, a consciência de classe nossa de profissional diminui. Você vê o motorista de Uber que acha que é livre. Trabalha para ele mesmo, ele faz horário, olha, ele trabalha para o provedor de Nova York. Bom, é trabalho precário. E aí eu queria dizer sobre o próximo ponto, que é o 6º ponto, que é o orçamento federal. Isso é o mais grave. Isso é o mais grave. Nesse contexto que eu vou dizer que não tem como fazer educação, nem saúde. O Brasil pagou, ano passado, 45% do orçamento federal de dívida pública. Foi 1 trilhão, 467 bilhões de reais. Quase a metade do orçamento federal.
Esse ano, pessoal, eles aumentaram em 137 bilhões a dívida pública. O Brasil está pagando em 2020 1 trilhão 654 bilhões de reais no orçamento de 2020. Não tem como resolver pandemia desse jeito. Aí o que é que eles fizeram? Eles fizeram o chamado orçamento de guerra, é um nome tão bonito, o cara não pode ser contra, o orçamento da guerra contra a epidemia, a pandemia. Sabe o que é que seria esse orçamento de guerra? Deixando o governo gastar de lado e deixando o orçamento separado para não mexer no 1 trilhão 654 bilhões de dólares de reais que se paga de dívida. Normalmente 600 bilhões de dívida e 1 trilhão de dívida. E paga esse valor absurdo e a dívida vai passar de 4 trilhões e pouco para 5 trilhões, vai aumentar. Ou seja, com 1 trilhão 654 bilhões pagando dívida interna, 50% do orçamento, não tem como fazer educação de saúde. E o pior é que ninguém fala nisso. O governo fez um orçamento separado para não mexer nesse, além dos costos da educação e da saúde. Então, veja, nesse momento, aí eu termino para falar os versos, tem duas saídas para o problema, uma saída monetária e uma fiscal. Qual é a monetária? Não tem mais jeito para essa. Monetária é o quê? Você baixa o juro, aí a pessoa, o dinheiro do banco não está rendendo, ela tira o dinheiro para comprar as coisas. Aí movimenta a economia. Todos os países estão com o juro praticamente negativo. Ninguém mais vai isso não serve. Qual é a única política possível? Política fiscal. O que é política fiscal? O governo gastar do seu orçamento dinheiro para comprar terra. E para isso tem dinheiro dentro do orçamento de 2020 para tirar. É só remanejar, como é que eles chamam? Realocar recursos, quando eles gostam dos recursos. Então, é tirar a dívida interna para a educação e para a saúde. Então, pessoal, veja só, essa questão que a gente coloca, essa questão de política, e eu vou tomar liberdade de ler alguns versos para vocês, certo? Epidemias e pandemia do mundo, em 130 estrofes de cordel, vai sair como folha de cordel, né? E vai sair como livro também. Eu escolhi aleatoriamente, professora Natália tem um que disse que o governo não deu nada, daquele que ele tem que dar mais, mas vamos lá, veja. Eu vou ler aqui, tá? É uma literatura rimada e metrificada. Então, esses são estrofes de 7 versos. Economia mundial via de endividamento. Empresas, consumidores, tudo em financiamento. O país endividado, estudante encalacrado, trabalho sem rendimento. Aí, a segunda estrofe. Aí a bolha estourou. Numa crise sanitária, implodiu todo o sistema da dívida arbitrária. Empresa grande faliu, a pequena sucumbiu da ganância perdulária. Segunda estrofe, falta só 5. Essa é um pouco de humor com o que aconteceu no mundo que eu escrevi no começo da pandemia. Na Índia, o governante disse que ia prender. Na Europa, a polícia lavrou multas a valer. O príncipe ficou doente. Foi para casa de repente, trabalhar sem ninguém ver. Um príncipe, todo mundo sabe que ficou doente. Se o príncipe trabalhou, ninguém sabe, ninguém viu. O ministro da Fazenda foi para casa e sumiu. O dinheiro para o povo, programa social novo, passou longe do Brasil. E aí, pessoal, vem 2 estrofes, mais um pouco de humor, do Raul Seixas, essa aqui. Uma antiga canção, dia em que a terra parou. Escolas, tudo parado. Raul Seixas musicou. O ladrão não foi roubar, o padre não foi rezar. Pandemia antecipou. E aí, um verso para concluir, no século XIV, 1350, houve a grande peste, foi peste bubônica, chamada na história de peste negra, 1350. Então, eu vou juntar o Apocalipse com a peste, com os dias de hoje, um pouco de esperança nessa estrofe final. João, no Apocalipse, viu o juízo final. Foi no século XIV ou no mundo atual? Todo tempo de agonia revive a profecia
para o sol raiar no final. Muito obrigado, senhoras e senhores. Cumpriu o tempo. Pronto? Ai. Pronto. Obrigada, professor. Né? Tem uns aplausos aí que ninguém está ouvindo, mas sinta-se aplaudido. Agora, professor José Ângelo, a palavra é sua. Liberar o áudio, Zé. Tá vai. Será que é o fone? Professor José Ângelo, você vai ter que reconfigurar o áudio. Clique no símbolozinho do telefone na parte inferior e reconfigure ele, por favor. Tá dando para ouvir agora? Tá dando? Tá, que bom. Perfeito. Muito obrigado. Bom, eu queria cumprimentar, Carmen, saudar essa iniciativa bacana, né? Muito interessante. E certamente vai ser um sucesso, né, daqui para frente. Essa é a primeira, eu me sinto muito honrado com o convite, né, com poder estar participando desse momento. Colega de departamento, programa de pós-graduação em ciência política, né, um prazer estar com a Natália de novo. E cumprimentar o professor Luiz Távora. Um prazer, Luiz. E o final realmente foi bacana demais, né? Para nós aqui de Minas, essas coisas tocam muito mais o coração, porque a gente é muito pouco acostumado, né? Isso faz muito pouco parte do nosso universo. Então, parabéns, foi muito legal. Eu queria tentar ser o máximo sintético, né? Para, em 15 minutos, colocar alguns pontos. E vou trazer aqui alguns elementos no sentido de convencer, através da minha fala, o que não é muito difícil, porque os fatos estão aí para mostrar, mas eu acho que os pontos dos últimos acontecimentos, talvez pela velocidade com que eles estão se dando, seria necessário, creio eu. Em primeiro lugar, eu acho que uma constatação inicial, preliminar, é o desprezo que o Executivo Federal teve, né, no enfrentamento à Covid-19 pelos mecanismos de coordenação que foram construídos para colocar o Sistema Único de Saúde de pé e que tem funcionado aí há quase 20 anos ao longo da história do SUS, né? Eu quero aqui me referir ao fato de que nós, na Constituição de 1988, saímos da Constituição com uma federação e com promessas inscritas na Constituição de políticas sociais igualitárias, né? E a construção desses mecanismos foi fundamental para que a gente conseguisse colocar de pé o Sistema Único de Saúde e outros sistemas de políticas sociais no Brasil, sempre construídos sob o respeito, né, das relações federativas e através de um processo de negociação política, de arquitetura institucional que custou caro, que teve um custo, né, implicou o esforço de aprovar medidas, muitas emendas constitucionais, legislação para regulamentar os sistemas e vai por aí afora, né? Então, esse mecanismo de coerção legal, constitucional, ele foi muito importante para que a gente tivesse uma definição clara em relação às obrigações de cada nível de governo, né? Eu citaria um segundo financeiro a partir dos programas federais, né? Um mecanismo muito importante para disseminar práticas de saúde, para unificar o padrão de atendimento no Sistema Único de Saúde. E, por fim, eu citaria um terceiro mecanismo, que são os mecanismos de pactuação federativa nas arenas federativas,
inclusive parte do Sistema Único de Assistência Social, né, a CID e a CIB. Então, esses mecanismos combinados, eles nos ajudaram, sem ferir a autonomia federativa, a colocar de pé um sistema e coordenar esse sistema e dar uma cara, né, unificada para esse sistema. O exercício reagiu muito mal, né? Eu vou aqui apresentar algumas informações no sentido de procurar ilustrar esse aspecto. Eu acho que a Covid-19 talvez seja um dos maiores no sentido de exigir coordenação, inclusive no plano internacional, né? A humanidade tem pagado caro pelo esvaziamento do multilateralismo hoje, né? O governo Trump e outros governos, né, particularmente governos extremistas, trabalharam no sentido de esvaziar as iniciativas multilaterais, os organismos internacionais, e isso basta simplesmente citar o fato de que dos enfrentamentos que o Trump fez com a OMS, inclusive retirando recursos da OMS, né? Mas, para além disso, isso também nos custa caro internamente aqui no Brasil, né? Quer dizer, a necessidade de coordenação federativa nunca foi tão aguda, nunca foi tão importante, né? Dado que os comportamentos dos municípios, eles têm uma interdependência muito grande, né? O fato de um município rapidamente nos municípios em torno, mesmo que eles estejam optando por medidas mais restritivas, né? Então, nós padecemos muito desse problema, né? E, nesse sentido, eu gostaria de dizer que o Executivo Federal conseguiu piorar as coisas ao fazer um enfrentamento com os governos estaduais e municipais, principalmente os governos estaduais, no sentido de intimidá-los, né, para não adotar medidas restritivas absolutamente necessárias do ponto de vista sanitário, né? Eu estou dizendo isso porque quando o STF julga em última instância, portanto, que caberia aos municípios e aos estados, né, definir as medidas restritivas do ponto de vista sanitário, ele não estava propriamente inovando, né? O que ele estava de hierarquizar as relações federativas no Brasil, que absolutamente nunca que não seriam cabível dentro dos marcos constitucionais atuais, né? Quer dizer, não há uma relação hierárquica entre níveis de governo. Esse é o ponto. O ponto em relação à reação do governo, que eu disse agora há pouco, que foi tardia, a meu ver, desorganizada, né? Só alguns dados importantes, que eu acho que as coisas estão caminhando tão rápido que muitas vezes a gente perde essa dimensão temporal, né? No dia 31 de dezembro, a OMS foi comunicada no seu escritório lá na China da existência de uma doença respiratória aguda que no dia 7 de janeiro ela é reconhecida pelo governo chinês e comunicada à OMS como um novo coronavírus, 7 de janeiro de 2020. No dia 30 de janeiro, a OMS já declara emergência internacional e a Covid já estava em 19 países, e no dia 11 de março a Covid já estava em 114 países. Isso para a gente recuperar essa dimensão da velocidade da disseminação dessa doença. E como que o governo brasileiro reagiu a isso, né? Quer dizer, no dia 4 de fevereiro, há uma declaração de emergência sanitária a partir de uma portaria ministerial, uma portaria do Ministério da Saúde. No dia 7 de fevereiro, é aprovada uma lei no Congresso, que é a Lei 13.979, que está orientando, até hoje, né, orienta as ações, mas é uma lei, basicamente uma lei autorizativa, muito fraca, né, define muito pouca coisa, ela basicamente autoriza, define alguns marcos em relação ao comportamento dos estados e municípios, inclusive serviu, né, para balizar a decisão do STF, mas é uma lei que não define estratégias e que demorou, pasmem, 34 dias para que o Ministério da Saúde, só no dia 11 de março, através de uma portaria ministerial 356, viesse a definir as políticas de isolamento social, mas ainda uma política de isolamento dos casos sintomáticos, né? Eu estou dizendo isso para procurar ilustrar como o nosso governo reagiu devagar, né? A gente já tinha casos, nesse momento, já, né, disseminados em outros continentes, né? Na Europa, a Covid já era há algum tempo um problema.
Então, eu creio que isso é muito importante, e dizer que o federalismo não foi um problema, né, para que o Brasil, então essa acusação que tem sido recorrente, e esse conflito federativo, nossa capacidade de reação, ele decorre de uma iniciativa do próprio Executivo Federal, né. Queria aqui mencionar mais um elemento interessante, que é o caso da América Latina, né. Eu acho que esse é um ponto importante. No estudo recente, aqui na UFMG, a gente comparou os 3 maiores estados unitários, países unitários e as 3 maiores federações de saúde, né? E, na verdade, a gente, enfim, pegamos a Argentina, México, Brasil, comparando com o Peru, Chile e Colômbia, né? Com relação ao desempenho dos sistemas nacionais de saúde, não há uma definição nem a favor nem contra, quer dizer, o federalismo não é propriamente um elemento restritivo para que se possa montar um sistema. Nós não encontramos nada nessa direção, muito pelo contrário. Do ponto de vista, por exemplo, do financiamento, dependendo do indicador que a gente vem adotar, se é a alocação de dólar per capita ou se é a proporção do orçamento nacional, você tem lá uma vantagem leve para os estados unitários, num caso, uma vantagem leve para as federações no outro, dependendo do indicador. E os indicadores de cobertura, e a gente usou alguns aqui, né, de cobertura de partos com 4 mais, até 4, pelo menos 4 atendimentos pré-natais, e alguns outros indicadores, quer dizer, o resultado foi o mesmo. Alguns as federações se saem melhor, outras os países unitários. E quando a gente compara o desenho dos sistemas nacionais de saúde, o Brasil, pelo fato de ter o SUS, é o caso até mais encorpado, né, do ponto de vista de um sistema nacional de saúde unificado, coordenado, igualitário, mas, tirando o Brasil, não há uma diferença muito clara. A Colômbia, por exemplo, ela tem um sistema, embora seja um seguro universal, subsidiado pelo Estado, e com uma lista aberta de procedimentos, enquanto outros países adotam a tal lista positiva, né, e são mais restritivos do ponto de vista da cobertura, né, e mais fragmentados, né, e segmentados. Estou dizendo isso para dizer que, de fato, o federalismo não é um obstáculo, né, e do ponto de vista da resposta à Covid-19, para concluir minha fala, não sei quanto tempo eu tenho, Carmen, depois, por favor, você dá um toque, vai faltando 3 minutos, não sei se já está 5 minutos, ótimo. Do ponto de vista da Covid-19, a gente tem uma situação parecida. A gente tem casos bem-sucedidos entre as 3 maiores federações. O caso bem-sucedido é a Argentina, né, que adotou desde o início medidas de quarentena, isolamento desde o mês de março, né, fechando fronteiras e adotando medidas rígidas de isolamento social, que é o mesmo caso da Colômbia, né, que fez a mesma coisa. Ela restringiu fortemente os voos internacionais e voos domésticos e adotou medidas de isolamento social com monitoramento, o que deu a ela uma condição muito especial, né, entre os países unitários, né. São os 2 casos bem-sucedidos, né. A gente tem os piores casos, os casos mal-sucedidos, né? No caso das federações, obviamente, é a nossa posição, né? O Brasil, e entre os países unitários, o Peru, né? O Peru é um péssimo exemplo entre os países unitários. O Peru, se a gente dividir o número de mortes pela população, ele consegue ter um desempenho pior ainda do que o do Brasil, embora o Brasil vai acabar passando o Peru, creio eu, essa semana ainda. O Brasil já encostou no Peru quando a gente divide o número de mortes pela população, né? Nós estamos quase passando. E o Bolsonaro ainda vai cometer a bravata hoje de querer comparar o Brasil com a Argentina, né? Que é logo o país que tem o melhor desempenho entre as federações. Para finalizar, eu creio, então, para concluir esse ponto e já partir para a minha conclusão, o federalismo não é um problema, mas o fato do governo, do Executivo Federal, em vez de adotar os mecanismos de coordenação que o SUS utilizou a vida inteira, ter partido para o confronto, né, e estar procurando intimidar os esforços, né. Há elementos positivos. Eu creio que o consórcio do Nordeste, formado entre os governadores do Nordeste, é uma experiência positiva, né. Há uma estados que são governados por governadores democratas, né, ali na região de Nova York, Pensilvânia, Delaware.
de construir ali um grupo de estados para agir conjuntamente, né, entendendo essa interdependência, né, enfim, mas de qualquer forma, as opções que o Executivo Federal tem vão custar muito caro para nós, né. E por fim, para concluir, eu sei que eu tenho que ser seletivo em relação ao tempo, eu queria fazer um comentário sobre a questão da lista única de acesso às UTIs, que eu acho que é um ponto também bastante polêmico e que merece uma consideração aqui, né, nesse debate, né. Essa questão tem sido discutida e levantada por alguns sanitaristas e eu creio que ela é muito relevante, porque nós temos 75% da população brasileira que depende do SUS ou que utiliza o SUS, e nós temos 1/3 dos leitos de CTI, né, públicos, né, e isso tem um significado: 25% da população tem à sua disposição 2/3 dos leitos de UTI. O direito à vida é o mesmo, né? O direito à saúde é o mesmo para qualquer cidadão brasileiro. A questão da saúde é uma questão de relevância pública, isso está na nossa Constituição, e nós temos os mecanismos constitucionais e legais de construir a fila única, né? É lamentável que nós estejamos vivendo o maior desafio sanitário desde a criação do SUS, com um governo que é contra o SUS e que é contra esses dispositivos, que na verdade é contra o direito à vida e o direito à saúde, né? Certamente, se estivesse em um outro contexto, e aí é uma pena que até do ponto de vista do multilateralismo no mundo, né, se a gente tivesse uma outra conjuntura internacional, não estou nem dizendo uma conjuntura de partidos de esquerda, não estou falando uma conjuntura de multilateralismo, né, entre governos nacionais, um clima mais favorável, e também internamente aqui no Brasil, certamente propostas como essa da lista única seriam construídas com negociação federativa e com negociação com setores interessados e com a sociedade brasileira, né? É lamentável que num momento como esse, que mais a gente está precisando disso, né, esses elementos sejam elementos que tendem a aprofundar ainda mais as desigualdades sociais, no caso, a desigualdade do acesso aos leitos de UTI. Nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa, né? A população negra, que é a população menos favorecida do ponto de vista social, ela está ali em torno de 14%, 15%, e ela representa 58% da população de pessoas que morreram, né, no caso dos Estados Unidos. E isso é muito grave e nós estamos caminhando rapidamente para essa situação na medida em que os leitos de UTI no setor público eles vão se aproximando do limite, principalmente em algumas regiões do país, e essa discussão seria uma discussão absolutamente necessária, né, para a gente otimizar a capacidade instalada no setor privado, né? Então, eu finalizo por aqui, Carmen. Eu acho que tem, né, outras questões, mas eu acho que teria que ser seletivo e te agradeço aí mais uma vez pela oportunidade de estar aqui hoje. Tá? Muito obrigado. Obrigada, Zé. Depois tem uma palhinha da questão da América Latina, né? Eu acho que a gente tem um interesse aqui, eu já acho que eu cheguei a falar até com a Natália e com você, nós temos alguns estudantes do nosso programa que são de países vizinhos, né? Argentina, México, Chile, né? Equador, a gente já passou um colega aqui do Equador, já formado em doutor. Então, a gente também está querendo fazer um debate em breve sobre a questão do sistema de saúde na América Latina, né? Utilizando os nossos pós-graduandos mesmo, né? A percepção deles e os estudos que eles podem vir a fazer sobre isso. Então, gente, assim, a ideia agora é que a gente ainda tem um tempinho, né, para fazer. Olha aí, Lola! Querida, não sabia que ela estava aí, Leonora, colega nossa e minha orientadora para a vida, né, Lola? Um beijo para a Lola também daqui. Então, alguém quer fazer alguma pergunta, se pronunciar? Pode usar também o vídeo, né? Só pedimos que seja breve, né? Só mais no sentido de perguntas mesmo. Alguém do público? Alguém está digitando aqui, 2 pessoas. Oi. Oi.
Quem está falando? É, Ana Maria. Isso. Oi. Estou querendo aproveitar, Cleiton. boa noite a todos. Eu queria aproveitar para perguntar, assim, não, vídeo não. Queria aproveitar para perguntar a todos aí a questão que a gente que está na ponta, né? Essa assistência social, a gente está no CREAS, a coisa está caótica, né? Não tem gestão da política de assistência, até direcionar um pouco para a Natália. As coisas estão chegando assim, um dia após o outro, benefício, as pessoas não sabem o que procurar, elas estão procurando o CRAS com um técnico, a gente no CREAS não parou, mas a gente não pôde fazer visita, a fila de idosos está assim, fila de espera gigantesca, com mais de 100 casos, a gente está vivendo caos e assistência muito fragilizada, justamente pelo que a Natália já havia falado, né, que vem sendo fragilizado, e a gente está assim, procurando as colegas também que estão participando de outras lives para a gente se fortalecer, ouvir um pouco e expor um pouco do que a gente está passando, sem apoio, sem EPI para trabalhar, a gente está na linha de frente, assim como a saúde, mas a gente não está tendo, os recursos são muito escassos para a gente, então, assim, pedir um apoio de como ver essa política, como fortalecer a política de assistência, a gente tem feito o possível, né, de atendimento, a gente voltou a atender agora o público, mas com muito medo, com muito receio, a gente tem famílias que estão, assim, os casos de abuso infantil e violência doméstica estão, assim, altíssimos, então, assim, a gente tem buscado apoio mesmo, quando o Zé mandou o convite, eu falei, nossa, uma oportunidade. As outras colegas também, a gente está participando do Cefes, dos outros, psicologia, a gente está tentando se reorganizar para poder sustentar isso e dar conta do serviço que esse público está trazendo para a gente, e é um momento de caos para assistência, né? Um técnico para atender mais de 50, 60 pessoas num único dia para poder saber de benefício. Foi isso que a gente vivenciou aqui. Aí, assim, conto com o apoio de vocês aí, para que eu estiver passando, a gente vai levar para as equipes. Obrigado, Zé. Obrigada, Ana. Que bom te ouvir. Temos aí a pergunta da Ana e já temos mais duas questões, que eu acho que a gente já pode dar uma primeira rodada, que seria como é que vocês veem a questão do impeachment, né, ou o aprofundamento do golpe, como Anderson, né, fez a pergunta, nessa conjuntura, e a questão mais na perspectiva da educação, né, como é que vocês percebem a questão das propostas de aulas remotas nas universidades e na atenção básica, né, no ensino fundamental e médio? Vocês podem dar uma rodada, assim, não necessariamente todos precisam responder, né, o que vocês tiverem mais à vontade. Posso começar? Porque a Ana Maria fez uma pergunta direta, em relação, vou falar do impeachment rapidamente. No Brasil, só era ao fim do mandato, né? Juscelino Kubitschek, em períodos democráticos, né? Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique e Lula. Então, diante de uma conjuntura como a atual, é esperado que o Bolsonaro não fique até o final. Mas nós estamos vivendo um período de muitas democráticas. Tem resistido bravamente, mas não da forma como a gente gostaria, não na velocidade como a gente gostaria, mas pela primeira vez estão na direção que a gente gostaria. Depois de uns 4 anos, o STF está conversando numa direção só, então tem uma esperança, mas falar de previsão a essa altura, se é isso esperar, eu acho que a gente ainda tem que respirar, porque vai demorar, não sei, né? Não tenho clareza de que se isso vai acontecer de fato e quanto. Em relação à colocação da Ana Maria, muito obrigada pela colocação. Ela é importantíssima, inclusive, para a gente entender, na verdade, eu aprendendo mais do que de fato tendo que falar. Nessa hora, não é simplesmente pela pandemia, nós estamos vivendo caos em função dos últimos 4 anos.
E nem é só pelo ajuste, pelo novo regime fiscal, né, a emenda constitucional do teto. Os estudos que saíram já estão mostrando que a gente, na assistência social, os números já estavam em queda desde 2015, em função do ajuste fiscal. Então, até 2018, o que a gente viu de queda no orçamento da assistência social ainda não era do teto. Isso implica que a situação não só está ruim, como ainda tem muita margem para piorar. Né? Ou seja, não tem uma fala positiva. Existe a possibilidade, porque tem um debate meio que atravessado, mas o debate de fazer com que caia a emenda constitucional do teto, dadas as necessidades de gasto, né, dada a exceção do momento, talvez por aí a gente possa pensar em retomar em algum momento. Mas considerando a crise que a gente vai entrar de agora para frente, a assistência social vai ser muito mais necessária, mas muito mais precarizada, na medida em que ela não é entendida como um direito de fato. A construção no imaginário social ainda está longe de ser o ideal. Né? Assim, tem um imaginário ainda de que o julgamento moral da pobreza ainda está dado na nossa sociedade. Né? Assim, então, eu não vejo um médio prazo muito positivo, não. Positivo vai ser o aprendizado da sua necessidade. E eu espero que isso reflita no voto. Né? Mas, por enquanto, a gente ainda ser solidário, igual você estava pedindo, uns com os outros, porque o que vai fazer de nós, garantir a nossa sobrevivência, vai ser a nossa capacidade de resiliência com a crise que a gente está enfrentando e que não tem hora para terminar. Agora eu passo a palavra, né, para ser rapidinho, dado o prazo aí que o Carmen está de olho no nosso tempo. Professor José Ângelo e professor Luiz Tabro, quer fazer algum comentário sobre as questões que foram colocadas? Por exemplo, do impeachment e das aulas remotas. E tem uma pergunta especial para o José Ângelo, que foi feita pela Silvia, né, sobre a experiência do consórcio do Nordeste, tem sido uma saída para os estados, né? Bem exitosa, na opinião da Silvia, mas não é contraditória dentro do Pacto Federativo em razão do governo federal sem possibilidade de negociação. Né? Eu vou ser breve também, vou fazer só um adendo. Acho que a Natália expôs uma posição que é também a minha. Eu queria fazer um adendo dizendo o significado de um fato. Semana passada eu vi o Miguel Reale Júnior, que é o principal articulador do pedido de impeachment da Dilma, né, sendo entrevistado, junto com a Janaína Pascoal do pedido de impeachment da Dilma. E quando foi perguntado a ele sobre o Bolsonaro, ele falou que semanalmente o Bolsonaro apresenta algum tipo de comete algum ato ou omissão, né, que justificaria a abertura de um pedido de impeachment. Então, é o cara que na verdade, foi um dos articuladores do ponto de vista da constituição jurídica na peça, né, do impeachment da Dilma, dizendo que é uma fartura, né, e a dificuldade que foi, no caso da Dilma, montar uma peça. Né, então, é um elemento que nos mostra, assim, e o Bolsonaro tem várias frentes abertas, né, no STF, abertas em processo de apuração. Algumas delas a gente sabe muito pouca coisa, né? Porque a gente está acompanhando muito essa do vídeo, essas que estão mais. Mas a apuração da questão das fake news é uma questão que me parece que ameaça muito mais que uma investigação. E a gente sabe muito pouco sobre essa investigação. Né? Ela me parece que está chegando, né, pelo que se tem comentado nos bastidores, e, quer dizer, não só o Bolsonaro tem diretamente produzido, à luz da opinião pública, atos que mostram o desrespeito quando ou efetivamente apoia manifestações golpistas, né, autoritárias,
Mas também tem outras frentes onde estão sendo apurados crimes de grande gravidade, onde podem estar sendo levantadas provas materiais, né, também. Então, a questão é de fato política, né, construir uma maioria institucional no Congresso, né, que agora, com essa negociação do Centrão, o desespero do Bolsonaro, ele acaba revelando um reconhecimento do risco alto que ele está correndo, né, nesse sentido, e o fato de que o Bolsonaro está fazendo mal para o Brasil, né? Eu acho que a gente está como se estivesse indo um matadouro, né? A gente sabe que a situação está piorando e estamos a caminho da piora, com um presidente que não se importa nem um pouco com isso, né? E por fim, sobre essa questão do consórcio, eu creio que é o que restou para nós, né? O presidente, desde o primeiro momento, deu uma declaração preconceituosa em relação ao Nordeste, tem sido agressivo, preconceituoso, desprezando completamente, sem demonstrar a menor empatia com o sofrimento das pessoas que estão numa situação social mais favorável. Eu acho que os governadores do Nordeste fizeram muito bem reagir, se juntar e atuar de forma coletiva, né? Eu acho que é uma forma de defesa e que lhes permite ter ganhos de escala, ganhos de escopo importantes, né, na questão de aquisição de meios, e de buscar isso não só agora para a Covid, né, mas eu acho que é algo a ser consolidado e fortalece um bloco político que se torna importante, muito relevante, né. Eu só queria, para finalizar, colocar um ponto. A gente está com um estudo aqui em Minas Gerais, consórcios intermunicipais, no caso, né? A gente ainda está em fase de levantamento, mas me parece, assim, pelos primeiros dados que a gente está recebendo, não tem tido enfim, um envolvimento muito institucionalizado entre os organismos e os consórcios, né? Os consórcios têm, em grande parte, têm se colocado de forma desarticulada em relação às autoridades sanitárias do Estado e municipais, basicamente têm dependido dos municípios, né, que quando muito eles têm respostas ou reconhecem posições do Estado pela imprensa e não de uma forma muito articulada. Enfim, mas isso está em fase de levantamento, deixa para um outro momento, quando a gente tiver mais dados, a gente vai estar divulgando isso. Eu posso... Dá para me ouvir? Posso falar? Duas coisas breves. Uma sobre o impeachment, que é muito complexa hoje. O Bolsonaro tem muitos aliados e muitos inimigos. Muito vai depender de quando terminar esse morticínio que vai acontecer, que já está acontecendo, deve piorar, como é que vai ficar a popularidade dele, a raiva que tem desse deboche que foi feito hoje. Isso vai gerar uma raiva muito grande, todo mundo perdeu gente, todos nós estamos com gente próxima nossa em perigo, já se foi. A Rede Globo já escolheu o motivo do impeachment, que é essa história da Polícia Federal, batendo todo dia, já escolheu. Aí depende, o Bolsonaro tem uma base social muito sólida, são policiais, são pastores, aquela base muito popular, né? Então, militares de baixa patente, em sua maioria homens, muitos homens pobres. Então, esse grupo mantém o Bolsonaro com 30 e poucos % de aprovação. Mas a Dilma, quando saiu, tinha um terço do eleitorado também. Dessa maneira, como a população vai ver isso, como vão ficar os militares, e há uma luta hoje pelos empresários. O discurso do Bolsonaro é só um, ele quer os empresários. Eu acho que o povão já está com ele, com as igrejas, com os pastores, ele não se vai disputar o povão. Então, ele quer ganhar os empresários pedindo para abrir o comércio. Ele só tem esse discurso. E ele é muito inteligente nesse ponto, que ele quer conquistar o empresariado. E a Globo também retruca isso, reage. Todo dia no Jornal Nacional tem um momento que a Globo cita as empresas que estão fazendo caridade. Eu nunca vi esse jornalista. Então, a Globo fica mostrando as empresas que deram cesta básica, que deram não sei o quê, que deram 1 bilhão, deram 100 mil. Quer dizer, todos dois querem conquistar o empresário. Então, esse jogo de força vai se resolver depois, porque tem que ter 2 anos para o outro vice assumir, e depende também dos generais que estão com ele, também da reserva. Depende do vice, então isso a gente vai ver. E depende fundamentalmente do governo dos Estados Unidos. Se o Donald Trump perder as eleições, eu acho que aqui vai ser difícil. Se ele ganhar, aí é outro, tá? Só para dizer uma coisa, lá é igual aqui.
fizeram uma pesquisa, o secretário de Saúde dos Estados Unidos e o Donald Trump, para estar agindo no melhor dia da pandemia. O secretário de Saúde, todo dia está na TV com ele, teve 67% de aprovação. O presidente Donald Trump teve 32%. Você vê igual aqui, né? Um terço está com a direita, extrema-direita, aquela coisa, né? E o resto já está abandonando. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer. Sobre a aula à distância, eu vou falar como pesquisador. Duas coisas que eu assisti. Eu vou só fazer um comentário que não tem nada de científico, não vou pedir permissão. Uma coisa é que os professores estão altamente estressados, trabalhando o dia inteiro para tentar manter 30, 40 alunos na frente de uma tela atentos, com o telefone na mão, sabe? Escola pública é totalmente, extremamente difícil. Extremamente difícil. A escola privada, até o ensino médio, muito difícil também. Faculdade, um pouco, pode continuar, mas não é fácil. Então, eu sou muito estressado e está dando aula na escola privada para manter o emprego, que a escola tem medo de perder seus alunos. Então, sobre ensino à distância, eu vou dizer uma questão só, 3 situações. Eu brinquei hoje com a minha orientanda. Eu vou contar 3 situações que tem a ver com mulheres na educação à distância. Duas áreas diferentes. Uma médica. No meio de uma consulta, o psicanalista, na metade da consulta online, com outra educação. E lá passando o filho dela de 5 anos, mamãe, vem me medir. Esses 5 anos está com febre aqui. Mamãe, chama o médico, você está falando com o médico. O filho dela de 5 anos com febre, e a cliente, a paciente, entendeu a situação e encerrou a consulta. A paciente, na metade da consulta, que a mãe teve que atender o filho que estava com febre, segunda idade. Vou já dizer uma frase. A da minha orientanda querida, pedagoga, dando aula para criança pequenininha. Ela pegou 3 bloquinhos assim, um vermelho, um amarelo e um laranja. E botou um em cima do outro a mostrar o encaixe do espaço e mostrar as cores. Lá para tanto, eu conheço a professora, a bebezinha, esse virou um meme. A bebezinha chegou e todo jeito pedagógico, ela estava trabalhando com a criança, ela foi desligou o computador. E o terceiro foi comigo mesmo. Estou falando como pesquisador. Me orientando ontem, depois de eu ver o trabalho dela, orientando de mestrado, a gente decidiu, estava escrevendo, a gente decidiu se telefonar para conversar algumas coisas sobre banca, algumas coisas, mas não durou 3 minutos a ligação. A filha dela começou a chorar. Eu senti o clima na casa dela. Ela me disse que, não, professor, meu marido foi cuidar, pediu meu marido para cuidar dele. Não, a gente terminou a conversa 3 minutos depois do telefone. Eu terminei dizendo essa frase: mulher não dá certo, ou mulher do Brasil não dá certo com a educação à distância. O contexto de casa, o contexto familiar, as responsabilidades são muito difíceis, tanto para as mães que estão com os filhos estudando em casa, quanto a mãe professora, ou a mãe médica. Os filhos querem a mãe toda hora, o professor dá aula, outra pessoa está vendo o professor está dando violão para os alunos. Isso é só uma reflexão que precisa aprofundar na minha pesquisa. Muito obrigado. Carmen, nós ainda temos tempo, porque teve uma outra pergunta, e eu também queria fazer um comentário em relação a isso que o professor Luiz colocou. Então, eu estou pedindo o Cleison, né? Porque o Cleison é que manda no tempo aqui. Então, por mim, eu fico um pouco mais. Eu acho que tem o Cleison me der a gente um tempinho a mais, Cleison. Só dessa vez aí, te peço desculpa, porque tem 2 questões, né? Eu acho que o do Anderson, como a gente já respondeu uma questão dele, a gente pode criar um espaço depois particular. O do João, que ele fala da questão da intersetorialidade entre as 3 políticas, né? Como ampliar o diálogo entre as 3, inclusive porque vocês 3 falaram de situações de fragilidade dessas 3 políticas dentro de contextos que teve avanços, mas que estão vivendo em retrocessos, né? E isso fica claro dentro de um momento de crise. E tem o Bruno, que pediu a Natália que falasse um pouco sobre a questão da assistência social para a população de rua. Então, eu vou pedir permissão ao Cleison, né, para a gente, pelo menos, fechar essas 2 questões e Natália fazer o comentário que ela está querendo fazer. Aí a gente fecha à noite, tá? E você está perguntando o Cleison primeiro? Eu tenho que esperar para eu saber o que eu faço.
que o Cleiton vai compreender a situação. Pode. Então, uma pergunta E tem o Edenilo também, que estava querendo falar, mas, Edenilo, estou achando que vai ser difícil. A gente vai criar um espaço. Acho que pode a gente criar um espaço. Vai lá. Primeiro, né, dado que o professor Luiz fez questão de falar de problemas de gênero, né, que nós mulheres estamos vivendo, eu concordo, Luiz, na prática piora a nossa situação, mas na verdade o que está sendo é exposto à nossa condição contínua de ser interrompidas dentro e fora de casa sistematicamente. Quem é professora como eu sabe que eu estou em sala de aula, às vezes na pós-graduação, mas eu estou ao telefone em situações de emergência para saber como é que está a febre da minha menina lá em casa. Então, pode não estar, na maior parte das situações, não está exposto, mas a preocupação é permanente. Então, o que está sendo feito agora é as pessoas entenderem que quando a gente é mulher, a gente tem que estar numa reunião com os meninos pendurados nas costas ou nas saias. Mas essa a direção mesmo da coisa. A pergunta do Bruno sobre população de rua é, sem dúvida, a população mais vulnerável que a gente tem. Mas, mais uma vez, essa situação de pandemia só coloca a situação que já estava e parte da população fingia não ter problema, por quê? Nos últimos 4 anos, né, na hora que muda o governo e que a assistência social que sofre o primeiro baque, foi quase que automático ver pessoas na rua, não sei as cidades, né, porque, pelo que eu estou vendo aqui, tem pessoas de vários municípios. Vou dar o exemplo de Belo Horizonte. Né? Até 3 anos, 4 anos atrás, a gente tinha avançado muito com relação à população de rua e à pobreza de forma geral. Na década de 90, a gente não conseguia andar no centro sem ver uma extrema pobreza assim, de população de rua, de meninos, que a gente falava de pivete, né? Assim, e andavam aos bandos. Quando institucionaliza serviços e a Bolsa Família obriga as crianças a ficarem na escola, essa população vai desaparecendo, as crianças desaparecem da rua e todas as pessoas, os adultos fragilizados, população de rua, foram encontrando seus lugares nas instituições de assistência social, sendo guiados da melhor forma possível. Isso já tinha sido acabado, assim, nos últimos 3 anos, em Belo Horizonte, a gente não vê só uma pessoa de rua, um morador, são famílias inteiras. Isso não existia nem na década de 90, a gente não via famílias inteiras. Não é assim, quando você vê alguém que parecia ter casa ontem, de repente está ali uma avenida aqui bem no centro, que são quase conglomerados, nem família, não. São vários moradores. A situação da pandemia, ela traz uma coisa interessante. Olha, se vocês deixarem essas pessoas ali, elas podem contaminar você, que está achando que precisa de assistência social. Né? Então, é interessante porque a pandemia coloca uma perspectiva distinta de cuidar. Começa, talvez, né? Eu estou colocando como hipótese, talvez comece a entender que seja importante cuidar dessas pessoas, porque agora tem uma coisa chamada corona, ou seja, então eu imagino que a partir de agora vai ter política, um cuidado maior com a população de rua, por causa do medo que assola as pessoas. Eu não sei como vocês estão, mas aqui a gente vai no supermercado, você já fica com medo de alguém encostar em você, imagina a população de rua, né? Assim, a nossa classe média vai ficar com medo de andar na rua, só andar de carro, vidro fechado a partir de agora. Então, talvez seja possível pensar em voltar a, de fato, cuidar dessa população, desse segmento populacional, em função dessa situação. Mas, de qualquer forma, eu concordo totalmente com a fala do professor José Ângelo. A falta de coordenação, né, o que a gente viu funcionar nas políticas de assistência social e de saúde,
que aconteceu em menos escala com a política de educação, que só agora a gente está conseguindo montar um sistema nacional, um sistema, né, nacional mesmo, foi em função de muita pactuação e negociação e capacidade de coordenação do governo federal. O governo Bolsonaro não quer coordenar, né? Assim, ele quer descoordenar, assim, ele quase entra com a biruta, né, senhora? Cada semana ele faz alguma coisa para descoordenar, para insultar os governadores. Então, ele faz um movimento totalmente inverso. Portanto, assim, qualquer coisa que depende de coordenação a essa altura do campeonato precisa ser feita pelas entidades subnacionais. Se a gente estivesse falando do Uruguai, né, que tem 3,5 milhões, 4 milhões de habitantes, coisa do tamanho de Belo Horizonte, da grande BH, é mais fácil. Continental, com 5.570 municípios, mais de 26 estados, mais de Distrito Federal. Então, a coordenação sem um ente central torna-se mais difícil, né? Assim, não precisa nem vir para o Brasil inteiro. Minas tem 853 municípios. Como é que você coordena isso? Então, toda essa visão assim, do que vai ser agora, eu acho que posso falar tanto pela saúde quanto pela assistência social, o futuro imediato nessa coordenação do governo federal. Olha que coisa triste. Assim, quando a gente pensa nisso, a gente fica desesperado mesmo. Não é uma situação em que dá para ser muito positivo, né? Mais uma vez, mais um motivo para a gente ter foco e poder conseguir fazer social, e precisa de bons governantes subnacionais, né? Quem tem o governador de Belo Horizonte, o prefeito de Belo Horizonte especificamente, está fazendo um bom trabalho. A gente pode citar outros aí que demoraram, né? E que fizeram coisas que a consequência está sendo ruim. Então, sem essa coordenação, a perspectiva de ter alguma coisa resolvida para esses segmentos populacionais no curto prazo, né, não é positivo. Eu tenho que ser cortada, né, Carmen? Porque senão, nós todos, né, professor, se você deixar isso sem nenhuma palminha, assim, a gente fala ininterruptamente. Então, gente, acho que a gente está encerrando, né? Eu queria agradecer demais, assim, tanto todos que estão aqui, né? A gente está agora com 52 pessoas ainda na sala, né? Sinal que está bom. Chegamos a 75 e várias pessoas foram redirecionadas para uma outra sala, pelo YouTube, né, Cleison? Cleison, aparece. Cleison. Foram redirecionadas, então teve um público bom em busca dessa atividade, isso é motivador, estava bem óbvio. Isso, é porque foi a gente 75 ia ser direcionado para uma sala nossa da RNP que a gente tem, que ficaria o vídeo com o áudio. Não ia participar, mas conseguiria participar assistindo vocês. Tá. Então, a gente fica feliz, né, de todos estarem aqui nesse momento, reencontro de vários de vocês. Peço mil desculpas de não estar respondendo a todas as mensagens, mas está tudo registrado, a gente está gravado, a gente vai disponibilizar isso, então, a gente pretende ter esse registro de outras formas, depois eu entro em contato pessoal com vocês três. Eu queria só muito agradecer, né, esse reencontro e esse encontro que tivemos hoje, né, de ouvi-los, sempre é muito bom, né, é bom as reflexões que foram feitas. Acho que a gente tem esses desafios aí que o João até levantou, né, da intersetorialidade. Intersetorialidade. Setorialidade. Tá lindo. Então, mas assim, acho que foi muito gostoso, muito bom. Acho que a gente anuncia logo que a gente está em diálogo, né, Natália, sobre a questão de uma parceria com o UFC, de apoio interinstitucional do programa de ciência política ao nosso programa de saúde pública, para a gente alavancar mesmo a nossa área de política, gestão e planejamento aqui.
né? Então, a gente espera que, inclusive, essas ferramentas aqui sejam uma forma da gente interagir, mas não só elas, né? Esperamos que nossos alunos estejam junto com vocês, né? Esse presente que a UFMG me deu. E que vocês estejam também conosco aqui. Vocês viram um ventinho aqui do litoral, tá vendo? Né? Para estar junto com a gente, na praia também. E agradecer muito mesmo a presença de vocês, a gente continua em diálogo, em pesquisa juntas, né, Zé? A gente continua com nossas parcerias. E fazer já um convite, próxima semana a gente vai ter o nosso segundo encontro, o tema vai ser cidades, distanciamento social e Covid-19, né? Os nossos convidados, nesse caso, vão ser todos cearenses, pensando, inclusive o pessoal da engenharia de trânsito, né, da geografia, das ciências sociais, a gente vai estar trazendo aqui para estar dialogando com o pessoal da saúde, né, a questão da subjetividade e tal. Então, é só agradecer. Por mim, eu fico falando aqui, tá? É difícil ir embora. Parabéns pela iniciativa. Tá. Obrigada a todos. Obrigada, Luiz, Zé Ângelo, obrigada a todos que ficaram com a gente até agora também. Foi um prazer, mais uma vez. Beijo. Obrigado, muito prazer. Muito obrigado. Amém. Um prazer também, Luiz. Tchau. Tchau.